sei, não estou vendo, né, quem está assistindo ou não sei se todos me conhecem. Eu sei que tem muitos novos, né? Então, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Beatriz. Eu sou formada pela Universidade Federal de Uberlândia já há um tempinho. Eu tenho 14 anos já aqui no Hospital das Clínicas, na UTI cirúrgica, e há quase 4 meses na UTI médica. Né? Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês e que eu acredito muito, né, nesse trabalho. Quero parabenizar a todos, né, pela iniciativa, a Marlice, a Fernanda, a Raquel, a todos vocês, né, envolvidos. Eu acredito muito nesse trabalho, discussão realmente desses temas da nossa prática do dia a dia. Eu acho que isso contribui muito para a melhoria da qualidade da assistência e também para o reconhecimento do nosso trabalho, né, nós como profissionais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre monitorização hemodinâmica básica. Nós não vamos abordar aqui tudo sobre monitorização hemodinâmica. Eu escolhi alguns temas dentro da monitorização hemodinâmica para a gente estar conversando. E eu acho que se vocês, durante, né, a prática de vocês, se surgirem algumas dúvidas ou alguns temas que vocês acham que a gente deve abordar, vocês podem estar falando com a gente que a gente volta a conversar sobre o assunto. Até ficou algumas coisas que eu acho que o eletro, né, às vezes vai surgir alguma dúvida, a gente pode voltar conversando, a monitorização da pressão intraabdominal, que eu não vou abordar aqui. Eu acho que a gente extrapolaria o tempo. Então, vamos lá. Então, o que é monitorização hemodinâmica? São medições frequentes e repetidas das variáveis fisiológicas com o objetivo de reconhecer possíveis problemas em tempo hábil e estabelecer uma terapia adequada e imediata. Então, o que nós vamos fazer? Nós não vamos medir simplesmente por medir, né? Nós vamos medir para identificar possíveis problemas, né, e estabelecer uma terapia o mais rápido possível. A monitorização hemodinâmica, ela tem, né, pode ser dividida em invasiva e não invasiva. Nós vamos falar primeiramente da não invasiva. A não invasiva, ela vem crescendo muito ultimamente nas unidades de terapia intensiva. Por qual motivo? Né, ela tem o objetivo de reduzir as complicações, né, relacionadas tanto ao procedimento, realmente, as complicações relacionadas ao procedimento e também da permanência dela, né, que seria as complicações relacionadas à mesma permanência desse catéter, que seria... Gente, perdi o nome. Complicações... Não, de ficar o catéter... infecções, complicações infecciosas, né? Da permanência desses catéteres. Então, seriam as complicações, tanto do procedimento em si, e também para complicações da permanência, que seriam complicações infecciosas. Então, nas não invasivas, a gente tem a pressão sanguínea arterial, que é a PA não invasiva, temperatura, frequência respiratória, eletrocardiograma, ecodoppler para mensuração do débito cardíaco, bioimpedância torácica e avaliação neurológica não invasiva. Eu vou falar sobre alguns deles aqui, não todos, né? Alguns deles também não é feito pela enfermagem. Primeiramente, monitorização cardíaca beira-leito. Quando a gente fala em monitorização cardíaca beira-leito, né, monitorizar, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo, né, dizer que a gente vai colocar eletrodos em diferentes posições. Com o objetivo de quê? Com o objetivo de verificar, né, de olhar a atividade elétrica do coração de diferentes ângulos, né, de diferentes, como se fossem fotografias do coração, né, de diferentes ângulos. Nós temos 2 tipos de cabos para monitorizar a ação cardíaca, um cabo de 3 vias e um cabo de 5 vias. Esse é o cabo de 3 vias. O que a gente monitoriza com o cabo de 3 vias? A gente monitoriza 3 derivações periféricas, que são D1, D2 e D3. Apenas essas 3. Esse é um cabo de 5 vias, né? É o que a gente tem aqui no hospital.
O que a gente monitoriza com ele? A gente monitoriza até 7 derivações, que são as periféricas, D1, D2, D3, AVR, AVN e AVF, e uma derivação pré-cordial, que é uma V, né? E qual seria essa derivação pré-cordial? Qual das V, né? No eletrocardiograma de 12 derivações, a gente faz V1, V2, V3, V4, V5 e V6. E aqui, qual que a gente vai monitorizar? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Essa é uma foto, né, de um cabo de monitor beira-leito, monitorização cardíaca beira-leito, de um monitor aqui da nossa UTI. A gente estuda, né, a gente aprende, a gente monitoriza o paciente do lado direito, a gente vai monitorizar com cabo vermelho e preto, à direita, e vai monitorizar à esquerda, amarelo e verde. A gente já aprende assim, do lado direito, a gente vai monitorizar Flamengo, e do lado esquerdo vai monitorizar Brasil. Mas muitas vezes, né, quando a gente aprende, até que aqui, esse monitor aqui, até fotografei para a gente ter essa certeza, né? A gente monitorizar com esse monitor, essas cores até que vai bater. Mas muitos monitores, essas cores não vão ser certas, elas não vão bater. E se a gente fizer, né, por isso, pensando só nas cores, muitas vezes a gente vai inverter os cabos. O que vai acontecer? A gente vai gerar uma inversão de ondas no monitor, né, e gerar, muitas vezes, até um padrão de isquemia, o que não vai condizer realmente com o que o paciente tem. Então, o que é o certo? Né? A gente saber o que significa cada um daquelas siglas que tem ali, e não simplesmente por cores. Então, você está vendo que em cima, né, tem algumas letras e embaixo outras letras. O que significa isso? Em cima tem R, N, C, F, L, né? Embaixo, RA, RL, V, LL, LA. Então, são 2 padrões diferentes. O de cima é o padrão europeu e o de baixo o padrão americano. O que significa isso? O R, né, como primeiro de cima, o padrão europeu. O R significa right, que é direito, em inglês. O N é neutro. O C vai ser a parte cardíaca, que é o monitor que vai ficar no precórdio, né, no tórax do paciente. O F significa foot, né, que é pé. E o L significa left, que é esquerdo. Então, o monitor, né, o cabo vermelhinho ali, o right, o direito, convencionou-se que ele vai ficar no braço direito. O N convencionou-se que ele vai ficar na perna direita. O C, que é de cardíaco, ele vai ficar no tórax. A gente vai monitorizar uma derivação. É que muitos monitores, ele vem como C. Outros monitores, ele vem como V. Esse F aí, que é foot, convencionou-se que ele vai ficar na perna esquerda. E o L convencionou-se que ele vai ficar no braço esquerdo. E esse de baixo aqui, que é o nossos monitores, ele vem com essas siglas, né? Que é o padrão americano. O RA, que é right arm, né? Que é braço direito. O R, right leg, perna direita. O V, que vai se monitorizar uma derivação pré-cordial, que vai ser de V1 a V6. Vou explicar para você qual que vai ser daqui a pouquinho. Ele vai ficar no tórax. O L, LL, vai ser left leg, perna esquerda. E o LA, left arm, que vai ser braço esquerdo. Então, muitas vezes lá no monitor, né, vem uma sigla lá, por exemplo, eletrodo RA solto. A gente fica sem saber qual o eletrodo que está solto, né? Vai ser o eletrodo do braço direito. Mas aí você está se perguntando às vezes, né? Estou falando de perna direita, perna esquerda. Isso no eletrocardiograma de 12 derivações está certo, eles ficam na perna e no braço realmente. Mas aqui no eletrocardiograma, na monitorização cardíaca beira-leito, ele não fica no braço e na perna, ele fica no tórax, né? Por que isso acontece? Se você monitorizar ele no braço e na perna, ele vai monitorizar da mesma forma.
Mas por que ele não fica no braço, né? Ou na perna? O da perna, ele vai vir, né? O da perna, ele vai vir para essa posição. Da perna aqui, ele vem para essa posição. E o do braço, ele vem para essa posição, no tórax, abaixo da clavícula. Simplesmente por uma questão de comodidade. Ele vai monitorizar do mesmo jeito. Do braço, ele vai monitorizar aqui no tórax também da mesma forma. Porque fica mais fácil para o paciente também. Às vezes o paciente está consciente, ele vai se mexer, vai se virar no leito. Se fosse na perna e nos braços, ficaria mais complicado para ele se movimentar. E também para a enfermagem trabalhar, né? Imagina os cabos todos no braço e na perna, ficaria mais complicado. Então, simplesmente por uma questão de comodidade, para ficar mais fácil para a gente trabalhar e para o paciente se movimentar no leito. Por isso que o monitor cardíaco beira-leito, ele não fica no braço, nem nos braços, nem nas pernas. Ele vem todo para o tórax. E qual derivação que vai ser essa aqui, ó, esse V? Eu vou monitorizar. Porque no eletrocardiograma de 12 derivações, eu monitorizo todos os Vs, de V1 a V6. E aqui, eu vou monitorizar qual? Vou monitorizar qual você quiser, que você achar mais necessário para o paciente. Você pode monitorizar V1, se você colocar ela aqui, no quarto espaço intercostal, né? Aqui à direita do externo. Se você quiser monitorizar o V2, você colocar nessa posição que está aqui, quarto espaço intercostal à esquerda, na margem do externo. Se você quiser monitorizar o V4, você vai colocar aqui, quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Se você quiser monitorizar o V3, você vai colocar entre V2 e V4, e assim por diante. Então, o que você quiser monitorizar, você vai colocar no espaço correspondente. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente vai lá no monitor e vai mudando. V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Mas mantém o eletrodo na mesma posição. Então, não vai resolver. De qualquer forma, você vai estar monitorizando aonde você deixou, naquele espaço que você deixou. Não adianta mudar no monitor e deixar o eletrodo fixo aqui. Você tem que monitorizar, manter o eletrodo no espaço que você quiser. Entenderam? É isso. E tem também algumas funções, né, dentro do monitor para facilitar essa monitorização. Por exemplo, se o paciente está em uso de marca-passo, você pode selecionar a função no monitor para ele identificar a espícula do marca-passo. Aí você vai conseguir ver a frequência que vai ser do paciente e a frequência que vai ser gerada pelo marca-passo, né? A frequência que vai sair do nó sinusal, que é aquela do paciente, e a frequência que vai ser gerada pelo marca-passo. Então, são funções, né, do monitor para facilitar essa monitorização do paciente. E tem derivações também para facilitar essa monitorização. Por exemplo, V1, V6 são melhores derivações para diferenciar os ritmos de QRS largo. Então, o que fica mais fácil? Diferenciar bloqueios de ramos direito e esquerdo. O D2 tem ondas P bem definidas, então é a derivação melhor para definir flutter atrial, para você identificar um flutter atrial. O D3 e a VF é a melhor derivação para monitorizar o segmento ST, então ela é mais sensível para identificar uma isquemia causada pela oclusão da coronária direita. Então, algumas dessas derivações é melhor para a gente identificar certos tipos de arritmias ou de bloqueios. A pressão arterial não invasiva, a PANI. O que é uma pressão arterial? Então, a pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue na parede da artéria. Ela é um produto do débito cardíaco pela resistência vascular periférica. Do débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetada pelo coração por minuto, pela resistência, né, exercida por essa artéria a esse fluxo de sangue. O que é importante quando a gente vai aferir uma pressão arterial não invasiva? O tamanho do manguito, ele é muito importante. Muitas vezes a gente
que é aferir a pressão do paciente. Às vezes a gente testa outro manguito e ele não funciona, e o que a gente encontra, que a gente consegue aferir, é aquele que fica, né? Mas o importante é aquele manguito ser adequado para aquele paciente, para que aquela pressão seja fidedigna, porque muitas vezes a gente consegue aferir a pressão, mas não necessariamente aquela pressão é a pressão do paciente, é a pressão fidedigna do paciente. Então, o tamanho do manguito, ele é muito importante. E como que eu tenho certeza que aquele tamanho é o tamanho do meu paciente, o tamanho do manguito do meu paciente? O tamanho do manguito, ele tem que ser a circunferência dele, né? O comprimento dele. Comprimento, eu esqueci. Coisinha também. Esse aqui eu eu vou filmar depois, a Fernanda me pediu para fazer isso, eu não consegui esses dias, mas depois eu vou tentar filmar também alguns procedimentos, isso, tamanho do manguito, e a montagem de alguns APA invasivos, de alguns procedimentos, PVC, vou ver se eu faço esse mando para vocês, para ficar mais claro. Então, o tamanho do manguito, como a gente mede esse comprimento? Você vai medir a circunferência do braço do paciente, né? Essa circunferência aqui do braço do paciente, e ela tem que ter de 80% a 100% desse tamanho do manguito. Então, como você vai fazer a circunferência, o tamanho do braço do paciente, você vai multiplicar por 0,8, que vai ser 80%, né? Do comprimento do manguito. Então, ela tem que ser o tamanho do braço do paciente, esse tamanho aqui, de 80% a 100% desse tamanho do manguito. E a largura, né? Esse tamanho aqui. Ele tem que ser 40% dessa circunferência do paciente, o tamanho do braço do paciente. Então, quando você medir o braço do paciente, você multiplica por 0,4, você vai ter esse tamanho aqui. E os manguitos, não sei se vocês já notaram, eles têm escrito aqui, desde o infantil até o manguito de coxa. Eles têm escrito, né? Infantil, adulto, adulto grande, coxa. E eles têm escrito e tem os tamanhos aqui. A gente tem lá nas UTIs, os nossos também são assim, tem escritos. E de acordo com a 7ª diretriz brasileira de hipertensão, eles são classificados, esses manguitos. Eu vou deixar os de criança, eu coloquei eles, porque eles são classificados assim, eu coloquei todos. Mas o que a gente usa é esses aqui, adulto pequeno, adulto grande e o manguito de coxa. Então, eles têm essas medidas aqui, ó, da circunferência e o tamanho, da largura e do comprimento. Então, depois que você mediu e viu o tamanho que é, você vai lá e vai procurar o manguito que melhor se adeque ao tamanho daquele paciente. Que é muito importante, às vezes, você não colocar um manguito que seja muito diferente. Por exemplo, então um manguito muito, muito pequeno para um paciente obeso, um manguito que é, por exemplo, de adulto no paciente obeso, ou um manguito adulto na coxa do paciente. Então, o manguito para colocar na coxa é um manguito de coxa, um manguito de perna. Né? Ele é específico para isso. Se você colocar outro manguito, a pressão não vai ser fidedigna. Se você colocar um manguito de coxa no braço, a pressão também não vai ser fidedigna. Né? Se você colocar um manguito infantil, que muitas vezes a gente tem, né? Um manguito infantil lá na unidade de terapia adulto, né? A gente, às vezes, recebe alguns manguitos infantis na nossa unidade de terapia intensiva. Às vezes, pega esse manguito e coloca no braço do paciente adulto. A pressão também não vai ser fidedigna. Então, cada paciente tem o seu manguito adequado. O que acontece se você colocar um manguito pequeno para o paciente? Né? A circunferência do braço é maior e o manguito é menor. A pressão do paciente vai ser mais elevada. Então, manguito pequeno, pressão mais elevada. Se o manguito é grande, a pressão é mais baixa. Então, o manguito tem que ser adequado para o paciente. Isso é muito importante. E o que acontece quando a gente não consegue aferir a pressão no braço? Vamos supor que tem um paciente que tem uma
queimadura no braço, né? Alguma impossibilidade, uma fratura, uma impossibilidade de aferir a pressão no braço. Né? Você pode, tem até esse artigo aqui, falando que você pode sim aferir a pressão no antebraço, né? Aferir a pressão aqui, desde que o manguito seja adequado aqui, né? Mas você tem que ter em mente que essa pressão, a pressão diastólica, ela vai ser mais alta no antebraço, né? Do que se você olhar aqui no braço. E a Sociedade Brasileira de Hipertensão, ela também diz que você pode sim olhar a pressão em membros inferiores. Só que também ela vai ser mais alta, de 20 a 30 milímetros de mercúrio, mais alta do que no antebraço. Então, às vezes a gente fica na dúvida, né, querendo olhar sempre no braço, mas você pode sim olhar. Só que tem que ter em mente que vai ter, né, essas variações sim. Eu acho importante assim, não deixar como uma rotina. Né? Isso vai ser na impossibilidade de olhar no braço. Se eu tiver alguma condição que contraindique olhar no braço, eu vou olhar no antebraço ou vou olhar em membros inferiores. Outra dúvida, né, que eu até fiquei pensando, assim, que a gente tem sempre na prática clínica, é se eu posso olhar a pressão em pacientes mastectomizados. Aí até achei interessante esses artigos aqui. Eu posso olhar a pressão no membro mastectomizado? Né? O Ministério da Saúde ele não recomenda olhar a pressão no membro mastectomizado, né, dizendo da possibilidade de causar um linfedema. Essa recomendação também da BVS diz que não, né, que você pode causar um linfedema e que não é recomendado você olhar a pressão nesse membro, que seria olhar no outro membro não mastectomizado, e se os dois membros estão mastectomizados, olhar em membros inferiores. Mas tem já esses dois artigos aqui, né? Esse aqui até levanta uma questão. Você pode olhar a pressão no membro tratado, né? No membro mastectomizado? Ele diz que não tem relevância isso, que você pode sim olhar a pressão no membro mastectomizado. Esse outro aqui, ele até vai além. Além de aferir a pressão no membro mastectomizado, ele fala de injeções e de viagens de avião também. Ele também não encontrou nenhuma relevância de olhar a pressão, né? Ele disse que não tem nenhuma relevância e não encontrou formação de linfedema, nem em injeções, nem em viagem de avião e nem aferição de pressão. Então, que você poderia sim aferir a pressão no membro mastectomizado. Mas como a gente não tem, né, nenhum protocolo, e como a gente vai muito pelo Ministério da Saúde, aqui a gente não afere a pressão no membro mastectomizado. A gente afere no membro não mastectomizado, e se os dois estiverem mastectomizados, a gente afere a pressão em membros inferiores. Continua, né? Eu tô falando. Então, como cuidados, o que a gente tem, né? Ao aferir a pressão não invasiva. Usar sempre um manguito de tamanho ideal, né? Isso é muito importante para garantir que aquela pressão seja fidedigna. E observar sempre a extremidade que está o manguito. Com o intuito de quê? De detectar possíveis sinais de obstrução ao fluxo sanguíneo. Muitas vezes o paciente tem uso de droga vasoativa e tem alguma contraindicação à passagem de um catéter para aferição de PA invasiva. Então, a gente tem que fazer o quê? Ele está com a pressão não invasiva, a gente programa no monitor, que é uma indicação também, inclusive, a gente programar no monitor a aferição em intervalos menores, né? Que o paciente vai requerer isso por estar com a droga vasoativa. Então, ele fica insuflando, né, para aferir a pressão em intervalos muito pequenos. Então, é importante você verificar, né, o fluxo sanguíneo para aquele membro. E também fazer um rodízio, né? Não deixar o manguito só naquele membro, rodiziar os membros. Isso é um cuidado de enfermagem importante. Outra monitorização não invasiva é a oximetria de pulso, que é a saturação de O2. Antes de falar o que é a saturação de... voltando aqui, vocês podem ver que eu não trouxe muito, assim, valores, né? Valores de normalidade. Eu vou até falar um pouquinho aqui na saturação, mas eu não quis colocar muito valores de normalidade. Eu achei mais complicado a gente na UTI.
Porque em ambulatório, até que a gente tem padrões de normalidade, a gente procura seguir. Mas na UTI, estipular um padrão de normalidade para todos os pacientes é mais complicado, né? É muito individualizado para cada paciente e para cada patologia também, né? Cada patologia tem seus padrões a ser seguidos, né? Por exemplo, eu vou buscar padrão de PA, né? Paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? O padrão que eu quero para PA é 1. Para paciente em neurocirurgia, eu busco uma pressão maior, porque eu quero um fluxo sanguíneo cerebral, né? Procuro o fluxo sanguíneo cerebral naquela normalidade. Então, ele exige uma pressão um pouco maior. Então, cada patologia tem o seu nível de pressão. Então, por isso eu não quis, assim, colocar uma pressão como ideal aqui. Então, vocês vão ver que vão perceber que eu quase não trouxe um padrão, assim, de normalidade, tá? A gente teria que estudar por patologia, seria mais ideal. Então, em relação à oximetria de pulso, que é a saturação de O2. Antes de falar o que é, né, eu vou falar um pouquinho sobre o transporte de oxigênio. O que é o transporte, como se dá o transporte de oxigênio no sangue? Ele se dá através de duas formas, né, dissolvido no plasma e ligada à hemoglobina que está nas hemácias. Dissolvido no plasma, ele é uma porcentagem menor, 3% apenas, né? A gente vai ver onde? Já na gasometria arterial, né, através da PO2, e ele se dá ligado à hemoglobina, que é a porcentagem maior, que é 27%, né, que seria o mais importante. Ligado à hemoglobina, né, ele está aqui, cada molécula de hemoglobina, ela consegue carregar, cada hemoglobina, ela consegue carregar 4 moléculas de oxigênio. Ó, uma hemoglobina carrega 4 moléculas de oxigênio. E o que a gente fala que ela está saturada? Ó, uma hemoglobina está saturada. Ela está saturada quando ela está cheia com as 4 moléculas de oxigênio. Então, ela está saturada, está com as 4 moléculas, que é o máximo que ela consegue carregar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. 100 hemoglobinas, né? Vamos supor que tem 100. 97 delas está com as 4 moléculas de oxigênio. Quanto que é a saturação? 97%. Mas vamos supor que a 98ª e 99ª tem 3 moléculas de hemoglobina. Então, quanto que é a saturação? Continua sendo 97%, porque elas não estão com a capacidade máxima, que seria as 4, elas estão com 3, né? Então, continua sendo 97%. Então, é a capacidade máxima delas. Isso que a gente fala que é a saturação de O2. Então, o que é a saturação? Ela reflete a quantidade de hemoglobina que está saturada com oxigênio, que está com as 4 moléculas de oxigênio. Essa aqui é a curva, essa em amarelo, é a curva da saturação de oxigênio. Como que ela é feita? Como que essa curva é produzida, né? Pelo esse monitor multiparamétrico. O cabo, né, que é o sensor de saturação, ele tem um sensor, né, libera um sensor infravermelho, uma luz infravermelha. Essa luz, né, ela atravessa a unha, o osso, e ela capta o componente pulsátil, que é a artéria. Né? Tem o vaso na unha, vai ter a veia e a artéria. Ele vai procurar a artéria. Quando ele encontra a artéria, que é o componente pulsátil, ele gera essa onda. Então, essa onda, ela é muito importante. Aí ela vai dar o valor da saturação de O2, daquela hemoglobina saturada. Se você tem, por que essa onda é importante? Se você tem aqui um valor, mesmo que ele seja 99%, mas você tem aqui uma ondinha toda irregular, ou mesmo uma ondinha sem onda, uma reta aqui, esse valor, ele não é confiável. Para você confiar nesse valor de saturação, você tem que ter uma ondinha. E os alarmes, né? Os alarmes é muito importante. Os alarmes, ele é importante não só na saturação de O2, não. Ele é importante em toda a monitorização. Então, assim,
você vai colocar os alarmes de toda a monitorização de acordo com o seu paciente. O que eu quero para o meu paciente? Eu quero que ele fique nessa faixa aqui, de normalidade. Eu quero a pressão mínima tanto, a pressão máxima tanto, saturação mínima tanto, saturação máxima tanto. Então, se ele sair dessa faixa que eu estabeleci para ele, o alarme, né, vai soar, vai alarmar, e eu vou lá na beira-leito e vou ver o que está acontecendo com o meu paciente. Então, é muito importante você não silenciar os alarmes, né? Porque muitas vezes a gente silencia e você não sabe o que está acontecendo com o paciente. Às vezes é alguma coisa importante que eu tenho que me atentar para aquilo. Então, alarme aqui de baixa saturação. O que está acontecendo? É uma hipóxia, né? O paciente não está saturando bem. A ausência de pulso, porque a gente não falou que ele vai captar o pulso aqui no dedo. O que pode ser? Pode ser uma PCR, está sem pulso o paciente. Ou muitas vezes pode ser uma desconexão. O sensor saiu do dedo. Eu vou ter que ir lá na beira-leito para ver o que está acontecendo. Essa PCR, é por isso que a gente não usa oxímetro de pulso na parada, né? A gente não vai ver saturação na parada. Então, vai desconsiderar o oxímetro durante uma ressuscitação cardiopulmonar. Baixa pulsação. A gente não vai ver o pulso durante aqui no oxímetro de pulso. Então, o que vai indicar? Pulsinho baixo. Um baixo débito cardíaco, né? E alta pulsação. O contrário, um alto débito cardíaco. Eu falei para vocês que eu não queria trazer muitos valores, né? Muitos valores de normalidade, porque depende de cada patologia, de cada paciente, seria uma avaliação da equipe multiprofissional isso, né? Mas esse é um artigo que fala, assim, de algumas recomendações. É claro que não é uma coisa fixa, porque é uma decisão da equipe, mas ele traz como recomendação forte você não iniciar terapia de O2 se a saturação tiver maior ou igual a 93%, e você interromper a terapia, se você já tiver, né, com ela, se a saturação estiver maior ou igual a 96%, e traz como recomendação fraca, não iniciar se estiver igual, se ela estiver entre 90 e 92, não iniciar se estiver entre 90 e 92. Essa é uma recomendação fraca. Mas lógico que isso é apenas uma recomendação, que o ideal é uma avaliação do paciente, de cada paciente individualmente e da equipe multiprofissional. Vamos falar um pouquinho agora sobre pressão arterial invasiva. Eu queria ter trago o equipo. Esqueci. Eu vou ver se eles buscam o equipo lá, que eu vou mostrar para vocês esse aqui. Mas depois eu vou ver se eu consigo montar também, montando o sistema do paciente mesmo. Então, pressão arterial invasiva, o que é? É um método de medida realizado por um catéter introduzido na artéria, o qual é conectado em uma coluna líquida. A medida da pressão é obtida por um transdutor de pressão. Ela vê a pressão em tempo real. Então, o que é a diferença aqui da pressão não invasiva? A pressão não invasiva, ela vai ver na hora que você programou o monitor ou na hora que você feriu, né? Se for aquele método auscultatório mesmo. Aqui não, ela vai ver a pressão em tempo real, ela está vendo o tempo todo. Então, para você tomar a conduta, seria melhor, né? Mais rápido. Quais são as indicações? Emergências hipertensivas, estados de choque, uso de vasodilatadores, vasopressores ou inotrópicos, necessidades frequentes de amostras de sangue para gasometria, intra- e pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, outras condições nas quais não se pode tolerar hipotensão ou variações bruscas da pressão arterial. Essa resolução aqui é do COFEN 390 de 2011, ela que normatiza que o enfermeiro, né, ele pode funcionar a artéria tanto para fins de gasometria quanto para fins de monitorização da pressão arterial invasiva. Então, isso já está bem regulamentado, né? E quais são os locais de inserção? Tem os locais que são prioritários para a punção. Primeiro seria a artéria radial, ela é a primeira escolha sempre.
por estar associado ao menor risco de complicação. A artéria braquial, ela pode ser funcionada, mas deve ser evitada pelo potencial risco de complicação tromboembólica no antebraço e na mão. A femoral, ela tem o menor risco de trombose, né, pelo calibre, porque é uma artéria de grosso calibre, mas ela tem esse inconveniente, né? Ela tem dificuldade na realização da punção e também pelo curativo, porque pela localização, ela tem esse risco de contaminação. A pediosa pode ser funcionada, né, tanto pela punção, né, cateter sobre a agulha, ou também por dissecção. Todas elas, né, a punção é preferível do que a dissecção, pelo risco de lesão vascular ser menor, né, na punção do que na dissecção. Então, o melhor seria puncionar do que dissecar. Só no último caso que a gente faz a dissecção, quando a gente não consegue realmente a punção e o paciente tem a necessidade. As contraindicações. Né, quando o paciente não passa, né, o teste de Allen é insatisfatório, eu vou falar dele, ele é feito na punção da artéria radial, a ausência de pulsos, né, quando o paciente não tem pulso, não tem como realmente funcionar uma artéria. Coagulopatias, contraindicado, né, o paciente tem muitos sangramentos. Arteriosclerose avançada, presença do fenômeno de Raynaud. Esse fenômeno são episódios de vasoespasmos nas extremidades. Então, você faz muito vasoespasmo nas extremidades, aí a punção arterial é contraindicada. A doença de Becker é uma inflamação e obstrução nas artérias de pequeno e médio calibre, também contraindica. E fístula arteriovenosa, também contraindica a punção. Esse é o teste de Allen. Ele é feito na punção da artéria radial e o objetivo dele é avaliar a perfusão da mão quando é feita a punção da artéria radial, né, para avaliar a perfusão da mão pela artéria ulnar. Então, você vai funcionar a artéria radial, o que vai irrigar a mão, então, já que a artéria radial vai estar cateterizada, vai ser a artéria ulnar. Então, como que você vai fazer? Você vai pressionar a artéria radial e a artéria ulnar simultaneamente, como está nessa figura aqui, até que a mão fique esbranquiçada, a mão fique branquinha. Por quê? Porque vai obstruir o fluxo, não vai ter fluxo aqui para a mão. Então, até que ela fique branquinha. Depois você vai soltar. Se o paciente estiver consciente, você vai pedir para ele fazer esse movimento. Dá para ver? Vocês estão vendo, né? A gente não vai ver. É o movimento de abre e fecha a mão. Se ele estiver consciente, o movimento de abre e fecha a mão. Depois vai soltar a artéria ulnar e deixar pressionada apenas a artéria radial. A mão tem que voltar à coloração de 5 a 7 segundos. Se ela não voltar à coloração até 7 segundos, né? Se demorar de 7 a 15 segundos, esse teste é insatisfatório, né? Não passou no teste. Então, a artéria radial não deve ser cateterizada. Esse é o teste de Allen. Essa em vermelho é a curva da pressão arterial invasiva. Ela tem dois componentes. Um componente rápido, essa subida, um componente rápido, que é ejeção de sangue, o coração está ejetando sangue, corresponde à pressão sistólica. Essa descida, que é o relaxamento do coração, que é a pressão diastólica, e tem esse aqui, que é o nó dicrótico, que corresponde ao fechamento da válvula aórtica. É só esse equilíbrio aqui. Deixa eu ver se os meninos conseguem o equilíbrio. Vocês estão vendo? Olha aqui o meu. Olha o Fernandão aqui, vocês estão vendo.
Fernanda, me dá um ok se você vai ver, se vocês vão ver aí no WhatsApp. Eu vou mostrar agora o equipo. Eu dou abrir, né? Quando vocês forem abrir o equipo, a técnica estéreo, vai jogar no campo, né? Para quem estiver funcionando, enfermeiro ou médico. Ele vai preencher o sistema, né? Técnica estéreo. Calma que eu vou falar agora. Então, esse aqui é a via. Ele vai ficar assim no suporte. Essa é a via que vai para o paciente. Essa é a via que vai para o soro, que você vai colocar nessa bolsinha que está aí no slide. Essa bolsa pressórica. Hã? Ah, tá. Mas aí eu tenho que tirar o trem, né? Como que ela abre? Ela não vai me ver, vai? Ela não vai me ouvir. Vai? Deu? Ele pega essa aqui. O paciente. Tá ok? Deu pra ver. Deu? Tá ok, Bia, dá pra ver. Então, essa aqui vai ficar no suporte. Essa via vai pro soro, que é aquela bolsa pressórica ali. E essa via vai pro paciente. Vai ficar assim. E esse aqui vai pro suporte. Esse suporte aqui. Vai conectar aqui. E o cabo no monitor. Eu vou ver se eu gravo para vocês montando um depois, um videozinho, e mando no grupo. Acho que fica melhor para isso. Fernanda tinha me pedido, mas eu não consegui gravar. E depois eu vou gravar montando um, que fica melhor. Esse aqui. É. Esse vai aqui. Eu só quero colocar agora, eu quero explicar. Uhum. Esse vai aqui, esse na bolsa pressórica. Entendeu, né? E esse vai para o monitor. É, e esse para o monitor. Então, essa bolsa, ela deve ser inflada. A 300 milímetros de mercúrio. Por que que a gente infla essa bolsa a 300 milímetros de mercúrio? Algumas têm um reloginho aqui que tem 300. Essa aqui tem até uma partezinha verde, ó, que indica o 300. Por que 300? Porque 300 vai garantir no sistema 3 ml hora, para não obstruir esse sistema. É claro que quando vocês colhem sangue, né, vem uma quantidade de sangue ali muito grande nessa partezinha do sistema. Então, eu vou ter que fazer um flush. Esses 3 ml hora não vai conseguir lavar. Eu vou ter que fazer um flush aqui. Ou essa que chama lingueta. Ou eu vou, né, puxar essa lingueta, que aí vai correr um soro rápido, que é um flush. Ou então eu vou apertar essa parte aqui, ó. As duas formas eu faço flush. Ou puxa a lingueta ou aperta aqui. Quando eu quero fazer o flush, que é uma quantidade de soro rápido. Mas o normal, se eu não colir sangue aqui, se eu não quero fazer um flush, esses 300 milímetros de mercúrio que eu coloquei na bolsa
vai garantir 3 ml hora para não obstruir o sistema. Então, isso, se a bolsa, ela tem que estar funcionando adequadamente, né? Uma bolsa que está furada, por exemplo, ela não vai conseguir insuflar 300 milímetros de mercúrio, aí o sistema pode obstruir. Após prime, trocar a tampa. O que é o prime? O prime é esse preenchimento do sistema com soro fisiológico. Soro fisiológico. Hoje, a gente não usa mais soro com heparina. Há um tempo atrás, a gente usava soro com heparina. Né? A gente fazia o preparadinho lá, colocava heparina no soro. Hoje, a gente não usa mais. Tá? Não precisa, está contraindicado, porque a gente pode até anticoagular o paciente, né? Não vai ser uma anticoagulação, né, plena, mas a gente vai causar, né, mais malefício para o paciente. E esses 300 milímetros de mercúrio vai garantir, né, que esse sistema não vai obstruir. Se a bolsa estiver funcionando direitinho, ele vai garantir. Então, não precisa mais colocar heparina, é só soro fisiológico. E o que a gente... Aqui. Dentro da embalagem, não sei se vocês notaram, vem umas tampinhas, ó. Ela vem uma tampinha aqui, já encaixada, e vem umas tampinhas assim. Essa tampinha que vem encaixada, ela é furada, não sei se vocês notaram. É para vocês fazer o prime, lavar o sistema, ela vai sair soro por aqui, ó. Quando vocês fecham aqui, sai soro por aqui. É para lavar o sistema. Após fazer o prime, após lavar o sistema, você vai tirar essa tampinha. Ela vai, ó, ela é furada. Vai desprezar ela e vai trocar por essa tampinha, que ela não é furada, não é vazada. Essa tampinha é a que vai ficar. Ela até vem duas, mas essa aqui não precisa mais, porque essa aqui é toda fechadinha e é pra gente escolher o sangue nela. Então essa você pode deixar, porque antes não vinha esse tipo de tampinha, vinha uma furadinha também. Então essa pode deixar, mas essa tampinha aqui tem que sair. Por quê? Porque a tampinha furada, ela não garante que a pressão vai estar fidedigna. Então a gente troca por a tampinha fechadinha. Então já vem essa tampinha para ser trocada. Outra coisa importante também, nivelar e zerar no monitor. O que a gente faz? Como a gente nivela? A gente pega uma régua, né, aquela régua de nível, e nós vamos nivelar com o eixo flebostático. O que é o eixo flebostático? É o a interseção do quarto espaço intercostal com a linha axilar média. Essa interseção vai ter que ficar aqui, ó, no transdutor. Então, e zerar? Como que a gente vai zerar? Por que a gente zera? A gente vai lá no monitor, aperta o zero, no canal que tá, se tiver no canal 1 ou no canal 2, então a gente zera todos, né? Porque você zera 1 e 2. Por que a gente faz isso? Porque o monitor, ele vai tirar toda essa interferência aqui do equipo e também do meio, para garantir que a pressão que vai ficar, que a pressão que vai dar lá no monitor, vai ser só a pressão do paciente. Então, isso é importante, nivelar e zerar. A gente faz isso, a cada plantão a gente faz isso, a gente recebe plantão e a gente faz isso, para garantir que a pressão do paciente é uma pressão fidedigna. Outra coisa que a gente faz também, quando, né, a gente funciona uma PAI, ou também no início do nosso plantão, é o flush test. Flush test ou teste de onda quadrada, né, para garantir também que aquela pressão que a gente está vendo ali é uma pressão fidedigna. O que é o flush test? O flush test, você vai fazer um flush, liberar uma quantidade de soro rápida, né? Ou você também puxa aqui a lingueta, ou também aqui, qualquer um vai uma quantidade rápida de soro. E ele vai fazer uma onda quadrada. O
que é a normal? É essa do meio aqui. Então, ele vem normal, né? Uma onda normal. Você liberou um flush, ele fez uma onda quadrada, teve de 1 a 2 oscilações e voltou à normalidade. Então, isso quer dizer que você zerou adequadamente, que o equipe está adequado, que está tudo certinho. O que são os anormais, né? Essa e essa está normal. Olha essa aqui, o que aconteceu? Fez o flush, fez a onda quadrada, ele fez mais de 2 oscilações. Olha o tanto de oscilação. O que isso quer dizer? Que tem objetos móveis em contato com as extensões ou o transdutor. Tem algum objeto em contato aqui, ó, ou com a extensão, ou com o transdutor. Você tem que ir lá e tirar. Que a calibragem está incorreta. A gente acontece muito isso, né? Que a gente custa calibrar lá. Fica dando calibragem incorreta. Então, você tem que calibrar até ele dar a calibragem certa. Ou que você está usando extensão não padronizada. Essa extensão aqui, ela tem até 120 centímetros. E ela é de um material bem mais durinho do que as nossos equipos. Não sei se vocês observaram. Ela é mais rígida. Os equipos, eles são bem mais molinhos. Às vezes, quando a gente tira essa extensão, né? Ah, eu perdi isso aqui, contaminou. Vou fazer uma gambiarrinha, vou colocar um pedacinho aqui de equipo. Às vezes, isso dá uma interferência e a pressão mensurada não é fidedigna. Outra onda que é normal. Olha, ela fez uma onda, deu flush, ela fez uma onda quadrada e deu menos de 1,5 oscilação. Acho que não deu nem uma oscilação aqui, né? O que pode ser? Pode ser bolhas no sistema, né? O sistema tem alguma bolinha, você tem que me tirar. Ou vazamentos. Às vezes, as conexões, né? Eles estão frouxas, estão vazando. Uso de catéter finos. Ou obstrução no catéter também, a gente pega muito, né? Às vezes o catéter está um tempo já, está obstruído. Falha da calibração do monitor também. O que a gente tem que observar em relação ao PA invasivo? Monitorar o tempo de permanência do catéter, pois o risco de trombose aumenta com o tempo de permanência. O que é o ideal? Ele ficar até 96 horas, né? Se, às vezes, o que acontece? Já tem 96 horas do catéter, né? Está na hora de tirar, mas o paciente não tem condição nenhuma de ficar sem aquele catéter, né? Está com droga usativa muito alta, o paciente está muito instável e não tem condição de ficar sem aquele catéter. O ideal é o quê? Trocar, tirar daquele local e passar para outro. Mas o paciente também não tem condições disso, né? A gente não tem condições de funcionar nem outra artéria. O que é o ideal? Trocar o sistema todo, então. Deixa a função e troca o sistema todo. O melhor seria trocar o acesso, mas não tendo condições nenhuma, a gente troca o sistema. Monitorar as extremidades do membro funcionado, quanto à coloração, temperatura, edema, sensibilidade e movimentação a cada plantão. Qualquer anormalidade, né, nós vamos retirar. Né, já aconteceu até de paciente ter necrose de dedo por conta de punção. Foi ficando, né, injetando, principalmente quando tinha heparina mesmo, né, injetando, e o paciente faz necrose de dedo. Então, é importante esse monitoramento. Estar atento a sangramento na inserção do catéter e infecção de sítio de punção. Sangramento, muitas vezes, a gente já consegue controlar, né, com curativo, não deixar ele sangrando, né, fazer o curativo compressivo. Infecção de sítio cirúrgico, muitas vezes a gente tem que tirar realmente, de sítio de punção, muitas vezes a gente tem que tirar o catéter realmente. Manter o curativo estéril. O curativo, quando o catéter ele tem sutura, né, ele tem pontos ali para fixar, nós devemos trocar o curativo de acordo com a rotina do serviço, né? Se ele não tem pontos, ele deve ser fixado com um curativo estéreo, com a fita estéreo. O que não é legal é colocar para fixar com esparadrapo, o esparadrapo por cima, porque o esparadrapo ele não é estéreo. Então, quando você coloca ali, muitas vezes você não consegue nem tirar para trocar o curativo. E ele não é estéreo, fica ali até que você tire o catéter realmente.
Realizar a troca do equipe com o transdutor de pressão a cada 96 horas. Eu já falei isso. No caso de impossibilidade de retirada do catéter, aí você troca o equipe. Realizar a troca da solução de soro fisiológico a cada 24 horas. Então, aquele soro ali, o melhor é que você não coloque um soro grande. Você coloque um soro, por exemplo, de 100 ml, porque você vai trocar ele a cada 24 horas. Né? Soro fisiológico apenas sem heparina, como eu falei. Para a retirada do catéter, proceder com luva de procedimento, né? Não precisa ser estéril. Usar a solução antisséptica. A gente usa a clorexidina alcoólica aqui. E tracionar o catéter vagarosamente, evitando lesão à íntima do vaso, né? Não puxar de uma vez. Comprimir o local da inserção do catéter com gás dobrado por 5 minutos. Às vezes, se estiver muito sangrante, né? Isso requer até um tempo maior. Esse aqui. Eu até ia colocar lá no não invasivo, acabei colocando aqui. Quando você tem a pressão invasiva, a gente usa, na maioria das vezes, a pressão média, né? A PAM, a média das pressões. Quando você tem a pressão não invasiva, o monitor mesmo faz essa conta, você acaba tendo a pressão média também. E quando você usa o método auscultatório e você quer a pressão média, como você faz? Né? Tem essa continha, que é a pressão sistólica, mais 2 vezes a pressão diastólica dividido por 3. Esse é o cálculo para você saber a pressão média. A gente usa muito em neuro, né? Às vezes você quer saber, você está com catéter para olhar a pressão intracraniana, você quer saber a média para saber a pressão de perfusão. Então você tem que ter as duas coisas. Aí para saber, tem que ter essa continha para você saber a média. Pressão venosa central, a PVC. O que é a PVC? É o termo usado para descrever a pressão exercida em veia cava durante o retorno venoso na circulação sistêmica. Deve ser mensurado quando houver dúvida sobre o estado volêmico, de tal forma que a correção interfira na terapêutica do paciente. Então, novamente, você vai usar para ter uma conduta, né? Então, não vai usar simplesmente aferir por aferir. Tem que ter uma conduta. Então, PVC é pressão de átrio direito. Você vai olhar coração direito. E se eu quiser olhar lado esquerdo, né? A função ventricular esquerda, o que eu preciso? Eu preciso de um catéter balão fluxo dirigido, que é o Swan-Ganz. Então, PVC olha coração direito e o Swan-Ganz olha coração esquerdo. A gente vai falar sobre ele aqui, que já aí seria monitorização avançada já, né? Então, PVC coração direito, pressão de capilar pulmonar, PCP coração esquerdo. Eu até fiquei na dúvida se eu trazia PVC, porque a gente quase não vê mais, né? Mas muitas está se discutindo muito que a PVC não deve ser mais utilizada, né? Na prática clínica, até a gente não está vendo tanto, eu acho que tem muito tempo que a gente não afere PVC. Aí até estava lendo assim, vários trabalhos que falam que a gente não deve mais usar PVC, que PVC não tem correlação com o que a gente monitorizava antes. Mas também tem vários trabalhos falando que a gente verificava a PVC de maneira errada, que 70% das aferições de PVC eram de maneira errada, né? A gente aferia de maneira errada. Aí, esse trabalho aqui, ele até fala, por que a gente deve continuar aferindo PVC? Ele questiona, por que a gente deve continuar aferindo PVC? Ele cita que a gente deve continuar aferindo PVC não como a gente aferia antes, não pelos mesmos motivos que a gente aferia PVC antes. E por que a gente deve continuar? Né? Porque por ela estar relacionada ao retorno venoso, né? A quantidade de sangue que chega ao coração. Porque uma PVC alta, ela está sempre, né, relacionada, sempre patológica, independente da causa, e por estabelecer um limite para a administração de fluidos. Porque como a PVC, quando avaliada com débito cardíaco, né, fornece informações sobre alterações do retorno venoso e função cardíaca. Então, o que a gente olhava o PVC antes? A gente olhava o PVC antes para fazer fluidos. Né? Uma PVC baixa, a gente olhava o PVC lá, PVC D1. Aí a gente passava para o médico. A PVC D1, PVC está baixa, vamos fazer volume no paciente. Está baixa, vamos fazer volume.
Então, esse artigo fala que a gente não deve olhar a PVC dessa forma. Uma PVC baixa, a gente vai fazer fluidos. Mas aqui está, né, para estabelecer um limite para a administração de fluidos. Qual a diferença? Né? A diferença é que não é um valor isolado, mas é para estabelecer um limite. Por exemplo, eu quero uma PVC de 5. O meu limite é 5. Então, eu vou fazer fluidos no paciente até eu chegar a uma PVC de 5. Então, eu vou aferir até chegar no limite que eu quero. E não mais um valor isolado, como eu tinha antes. Né? E também o importante é você correlacionar a PVC com outros dados hemodinâmicos que eu tenho. Né? Vou relacionar aqui com débito cardíaco, eu vou relacionar PVC com volume urinário, né? Com a pressão do paciente, e não mais um valor isolado. Então, é isso que esse artigo fala, né? Que eu não posso aferir a PVC, monitorizar a PVC, não mais como a gente monitorizava antes, mas agora estabelecendo limites e correlacionando com outros dados hemodinâmicos. Como que a gente monta a PVC? Ó, esqueci o negócio de novo. Então, tem duas maneiras da gente monitorizar a PVC, através dessa coluninha de água aqui, e através do transdutor eletrônico, que é a mesma forma da PA invasiva. Esse é o mais utilizado, né? Através do transdutor. Através da coluninha de água, nós vamos preencher esse sistema com água. Ele vai olhar aqui em centímetros de água, a PVC. Com o transdutor eletrônico, nós vamos olhar em milímetros de mercúrio, também como a PA invasiva. E onde eu vou conectar, né, essa via aqui no cateter central? Eu vou conectar onde? Esse é um PIC. No PIC, como o PIC, a maioria das vezes, ele é cortado, né, de acordo com a medida do paciente, a medição feita no paciente ele é cortado. Então, se o PIC for monolumen, tanto faz, né? Mas se ele for duplo lumen, a maioria das vezes ele é cortado também. Então, não importa a via que eu conectar, ele vai desembocar aqui no mesmo lugar. Então, tanto faz. No cateter central, duplo lumen, alguns artigos falam que tanto faz, né, se na via proximal ou na via distal. Não tem diferença. Mas outros artigos citam que a via proximal, ela vai desembocar aqui, ó, na pontinha do catéter. E que ela estaria mais próxima do átrio direito. Por isso, ela seria a melhor via para se ferir a PVC. Então, acho que isso seria uma questão de protocolo, né? Eu, particularmente, não vejo muita diferença, não. Mas seria uma questão de protocolo. Então, alguns artigos falam que seria a via melhor, porque está mais próxima do átrio direito, a via proximal. Você pode colocar a PVC na via que está infundindo outras medicações, né? Não tem problema. Só que na hora de você aferir a PVC, você tem que fechar para as infusões e deixar aberta apenas para PVC. Um detalhe, né? Uma coisa importante seria não colocar a PVC junto com drogas vasoativas. Porque quando você fizer um flush, né? Às vezes você vai lavar a PVC, vai fazer um flush aqui, de soro fisiológico, se ele estiver junto com a droga vasoativa, você vai fazer bolos de droga vasoativa no paciente. E isso pode ter repercussões hemodinâmicas. Então, deixar a droga vasoativa numa via e a PVC em outra via. Aqui também, como uma pressão invasiva, como a pressão, né, intraabdominal, a PVC também deve ser zerada no eixo flebostático, né? Linha extraor média com quarto espaço intercostal. Na coluninha d'água, o zero vai ficar aqui naquele Yzinho que tem aqui, que tem uma junçãozinha, né? O Yzinho ele vai ficar aqui.
E no transdutor, ele vai ficar bem aqui. Transdutor, o zerinho. O que é importante também, antes de aferir a PVC, é verificar a posição do catéter no raio-x. O catéter ele tem que estar chegando na veia cava superior, né, chegando no átrio direito ou átrio direito. Se a PVC, né, se esse nível aqui, a PVC, ficar mais alta do que o nível do paciente, o valor da PVC vai ficar mais baixo. E se a PVC ficar mais baixa, né, se esse nível aqui ficar mais baixo do que a altura do paciente, a PVC vai dar mais alta. Então, ela tem que estar sempre nivelada. Essa posição do catéter aqui, tem até alguns artigos, eu até fiquei achei meio estranho, assim. Mas tem alguns artigos que falam que você pode aferir PVC em catéter baixo, catéter que não esteja central, catéter femoral, por exemplo. Tem artigos que falam que você pode sim aferir. E tem profissionais, tem enfermeiros que fazem isso, que aferem PVC em catéter femoral. Aqui no nosso serviço, não é padronizado, a gente não afere, né? A gente afere PVC em catéter em posição central. Certo? Eu trouxe só esses valores como referência, embora também, falando para vocês, que tem muita divergência em artigos, em livros, né? Muitas referências em relação aos valores de PVC. Mas eu trouxe essa referência, 2 a 6 milímetros de mercúrio. Mas tem algumas referências que falam de 2 a 8. E no Survive Sepsis Campaign, eles citam como meta para o paciente durante assistência ao paciente séptico, né, como meta 8 a 12 milímetros de mercúrio. Lembrando que se você aferiu na coluninha de água, ela vai sair em centímetros de água, né? E se você aferiu nesse transdutor, ele vai sair em milímetros de mercúrio. Mas se você aferiu em centímetros de água e quer saber em milímetros de mercúrio, é só fazer a continha. 1 centímetro de água é igual a 1,36 milímetros de mercúrio. Eu coloquei errado, ó. Centímetros. É milímetros, tá? 1,36 milímetros de mercúrio. Só multiplicar que vai saber o valor em milímetros de mercúrio. Outra coisa, em relação à angulação, né, da cabeceira, tem artigos que recomendam, né, que você pode sim aferir a PVC com a angulação da cabeceira até 30 graus, que não tem interferência nenhuma, de 0 a 30 graus, desde que você nivele, né, naquela angulação, pode ser 30 graus. Se você nivelou o 0 com o eixo flebostático, não vai ter interferência nenhuma no valor da PVC. Mas tem como recomendação fraca acima de 45 graus. Acima de 45 graus, a recomendação fala assim que você pode aferir, né, desde que esteja nivelado, mas é uma recomendação fraca. Então, a gente afere, sim, nivela a PVC, mas até 30 graus. É isso, gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar. A gente vai comunicando, né, no grupo. Eu vou tentar gravar também os procedimentos para mandar para vocês. Se ficar alguma coisa em relação à monitorização hemodinâmica, alguma outra questão, a gente tenta abordar, né, em outras mais futuras. Eu acho que nem só de monitorização, mas em relação a temas das aulas, né, eu acho que foi muito bem abordado, né, pela Fernanda, pela Marlícia, a Raquel, as meninas. Mas se tiver alguma outra dúvida que vocês acham que deveriam ser abordadas, a gente pode repensar futuramente. Beijinho. Bia, peraí, não vai embora ainda não. Bom dia, professora.
Eu estava na prova de trauma, por isso que eu não assisti. Depois, posteriormente, a Tara pode mandar para a gente? Sim, mando sim, vou mandar. Muito obrigada. Beatriz, eu quero agradecer pela sua aula. Você nasceu para ser professora, não sei por que você não seguiu esse caminho. Ai, Calvina, você que... Né? Não sei como que não seguiu esse caminho. Você sabe que você tem jeito para docência. Eu quero parabenizar mesmo essa aula. Coloquei até no grupo, no chat, que muitas vezes nós somos professores e mesmo assim... Deixa eu desligar aqui, peraí. Peraí. Então, assim, educação continuada é a melhor coisa que existe. Por mais que eu seja professora de monitorização hemodinâmica há quase 20 anos, muitas coisas que você falou aí, que realmente me deixou muito feliz, e também eu relembrei muitas coisas, né? A gente acaba relembrando. Então, infelizmente, né, nem todo mundo está aqui. Eu quero parabenizar a maioria das pessoas que estão presentes nessa aula. Fico muito feliz, né? Nós temos a maioria aqui de enfermeiros. O Adonis, da fisioterapia, entrou, e nós temos também alguns técnicos de enfermagem, assim, bem pouco. Mas a aula será gravada e será encaminhada. É lógico que o tema, ele é muito amplo, não dá para falar de tudo, mas eu acho que você abordou as coisas mais importantes. Eu gostaria de pedir que você, posteriormente, gravasse pílulas, né? Como, por exemplo, instalando um PAM, um enfermeiro fazendo a monitorização. Muitos enfermeiros não sabem que eles podem fazer a monitorização do PAM, eles mesmos podem funcionar a artéria e instalar a PAM. Lá na UTI cirúrgica, isso é uma prática mais comum. É lógico que hoje, com o Covid, com a quantidade de tarefas, o enfermeiro às vezes não faz isso, mas muitas vezes nós fizemos isso na UTI cirúrgica. E isso está na legislação, assim como você colocou. Eu acho que isso é importante salientar. Então, eu quero te parabenizar, do fundo do meu coração, muito obrigada pelo tempo. Eu acho que hoje deu mais certo a nossa aula. Eu acho que a sala Ruth aí também favoreceu, né, essa aula. Não tivemos queda de internet, e sem falar que é muito bom, né, ter residentes ajudando, porque eles têm uma facilidade na tecnologia. Então, a gente chama, né, convido eles para ajudar, né, sempre que for preciso, tá, que for possível. E aí, agora eu quero tirar uma foto, né, de todo mundo. Então, para isso, todo mundo poderia abrir as câmeras, e quem está aí com a Bia, ficar por trás aí para tirar a foto, para a gente poder printar a tela. Aí eu saio? Por quê? A gente está na tela. A gente está na tela. Todo mundo. O que eu faço? Eu tô aqui? Você fica quietinha aí. Todo mundo aparecendo, tem uma pessoa aí atrás aí que não apareceu. Que saudade ali dentro. Vê, gente. Adriana, aparece aí. Então, parabéns, bater palma. Obrigada, parabéns, beijo a todos. Próxima aula vai ser a aula da Raquel de intubação e sedação, tá? Eu vou divulgar posteriormente. Beijo. Beijo, peraí, mais uma foto, que apareceu gente nova aqui, que não tinha. Mais, gente. Todo mundo deve sair Todo mundo, gente, saia da sala, porque senão eu não consigo terminar a gravação, tá? Porque na aula passada, teve gente que ficou 1 hora a mais, e aí atrapalha a gravação. Então, tchau, um beijo a todos, até a próxima semana.